Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sei que tem um tempão que eu abandonei o canal, que eu não posto nada, tem quase um ano que eu tô sumido, tá? Mas aconteceram muitas coisas na minha vida, muita mudança, muita coisa mudando. E eu precisei dar uma afastada no canal, tá? Mas agora a gente tá aqui, voltando pra tentar botar as coisas nos trilhos novamente. Só que assim, uns recados antes de começar com o tema do vídeo de hoje. Quando eu criei o canal, eu não pesquisei muito questão do nome e tudo mais pra botar no canal. E eu fiz a burrice de colocar um nome que já existe. Não está sendo fácil. O dono do canal original entrou em contato comigo e pediu para que eu mudasse o nome do canal. Olha o Kibe! Que era Fora de Questão. Eu entendi a situação dele, achei justo ele ter pedido isso, porque a responsabilidade de ter corrido atrás e pesquisado para saber se já era um canal que existia ou não era minha. Então, como ele criou um canal chamado Fora de Questão primeiro, eu resolvi mudar o nome do canal para Fora da Estante, que já é um grupo que existe no Facebook, que eu e uns amigos criamos para leitores e escritores iniciantes, principalmente leitores e escritores de literatura LGBT. Então, para fazer uma coisa mais do trilho do que eu estou planejando seguir agora no canal, mudei o nome do canal para Fora da Estante. Vou deixar aqui na descrição o link para o canal original do Fora de Questão, para vocês acompanharem, tá? E a partir de agora, o nome do nosso canal será Fora da Estante. O vídeo de hoje vai ser sobre 5 dicas de vivências minhas, de coisas que eu aprendi com o Wattpad. No caso, eu e o Gabo, como vocês sabem, a gente escreve juntos, a gente publica nossos livros juntos no Wattpad, e com essa vivência de quase 2 anos de Wattpad, a gente aprendeu algumas coisas. Então a gente queria compartilhar com vocês algumas dessas dicas, para que vocês também tenham um bom caminho a se trilhar no Wattpad. E também não só no Wattpad, em qualquer site de postagem de livros, de qualquer plataforma em que você possa colocar os seus livros de forma gratuita. Isso aqui não tem muito a ver com a Amazon não, entendeu? Primeira dica, eu aprendi ela meio na marra, tá? Eu não escutei muito o Gabo quando a gente começou a postar os nossos livros no Wattpad, então isso é uma coisa que ele já falava desde o começo, só que eu, como sou super teimoso, super vamos lá, vamos fazer as coisas, não prestei atenção nisso. Escrevam todo o livro antes de postar, entendeu? Ou pelo menos uma grande parte do livro já deixa ela pronta. Por quê? O livro ele sempre vai mudar, vai sempre ter uma coisa que você vai precisar colocar, dar uma revisada, dar uma olhada de novo em determinada parte, porque você pode tentar melhorar ela. Você postando periodicamente, não que isso esteja errado, você pode fazer isso postando periodicamente, mas eu acredito que seja melhor você escrever o livro inteiro antes de começar a postar ele no Wattpad. Por quê? Você tem um controle melhor da qualidade de como vai ficar, um controle maior da história. Então, uma coisa que aconteceu lá no final do livro, que você poderia já ter dado uma pista lá no começo do livro, você postando periodicamente, você não vai conseguir ter esse controle, porque a pessoa o seu leitor vai estar acompanhando ao tempo que a história vai se passando. Ele não vai voltar para ler o começo da história de novo se você atualizar o começo da história, entendeu? Só se você repostasse o seu livro futuramente e ele lesse a história novamente com essa nova roupagem que você fizer com a história. Mas se você já tivesse postado o livro completo, você já tivesse escrito, já tivesse colocado o livro, isso não precisaria acontecer, porque você já teria tido um controle do que aconteceria com a história. Então a história ela estaria toda encaixadinha, toda construidinha, para o leitor só terminar de ler sem nenhuma surpresa além da história no final, para você não ter que chegar lá no final e falar, gente, aconteceu certa coisa, eu precisei atualizar o capítulo lá no começo. A pessoa tem que voltar e ler a história completamente, e isso pode ser chato, entendeu? Mas você pode fazer também de postar periodicamente e depois, quando for, por exemplo, lançar na Amazon ou em alguma outra forma, você mexer em completamente toda a história, entendeu? Que foi o que aconteceu com a gente com New Game. A gente tá nesse processo ainda de alterar completamente a história tá com uma revisão completamente diferente do que a gente fez no Wattpad, tanto que, enfim, não vou falar muita coisa sobre New Game, porque vocês vão saber quando ele for relançado. Se você se organizar de
escrever a história toda primeiro, ela teria uma situação completamente diferente. Por exemplo, Transcendência, que é a nossa história, nosso livro. A gente postava 2 capítulos por semana. E a gente ia escrevendo enquanto postava. E a gente agora tem a percepção de que se a gente tivesse escrito o livro todo primeiro, antes de postar, a história poderia estar completamente diferente. Não no sentido de enredo, que a história com certeza seguiria o mesmo enredo que ela seguiu na postagem original. Mas ela poderia estar muito melhor escrita, poderia estar muito mais planejada do que estaria agora. Porque quando você escreve enquanto posta, você tem a cobrança de fazer aquilo logo, porque os seus leitores estão esperando. Então não dá para você ter uma atenção maior para a história, porque tem gente esperando, entendeu? Então fica meio complicado você ter um controle melhor sobre a história. Então uma dica que eu dou: antes de começar a postar no Wattpad, escreva toda a história. Termina a história, porque aí você vai terminar, vai dar uma revisada em cima daquela história e isso vai estar perfeitinho para ser postado e seus leitores aproveitarem bem a sua história. Uma outra dica que eu dou para vocês é a seguinte: quando vocês começarem a postar a história no Wattpad, tem gente que coloca um capítulo, tipo assim, vai postar, 2 capítulos por semana. Vamos supor que a pessoa poste toda quarta e todo sábado. Começou um livro novo, uma história completamente nova. Na quarta-feira ela coloca o primeiro capítulo. Só no sábado ela vai colocar o segundo capítulo. Essa dica que eu vou dar é: sempre coloque, a primeira vez que você postar a história, quando ela for completamente nova, ninguém leu ainda, coloque uns 3 ou 5 capítulos já deixa disponível 3 ou 5 capítulos. Por quê? Um capítulo só não é suficiente para a pessoa conhecer a sua história, entender a sua história. Tá? A não ser que você seja daqueles escritores que no primeiro capítulo já conta tudo o que vai acontecer, deixa bem preenchidinho. Mas, por exemplo, as nossas histórias, o primeiro capítulo não conta quase nada, entendeu? Não dá ideia nenhuma do que vai acontecer na história. Isso só vai se desenvolvendo lá pro 3º, 4º capítulo, em todas as histórias da gente. Nunca no primeiro capítulo você vai ter muita ideia do que está acontecendo no livro. Então, para o leitor se aproximar, conhecer mais a sua história, é muito interessante você já começar com bastante capítulo disponível, uns 3, 5, porque ele vai ler, vai se identificar, vai se enturmar com aquela sua história e vai poder acompanhar o restante. Vai ter que ficar esperando a história se desenrolar, porque começo de história, gente, é aquilo: ou o leitor continua ou ele vai parar ali. Se você só postou um capítulo, vai ficar difícil para a pessoa identificar como que é, entendeu? Então a dica que eu te dou é essa: posta 3 ou 5, de preferência 5 capítulos logo de cara. A primeira vez que você postou, 5 capítulos deixa disponível. Que aí a pessoa vai ler aqueles 5 capítulos, já vai conhecer a sua história e só vai esperar você terminar de fazer as postagens. A outra dica essa é muito legal porque ela te ajuda a ter mais visualizações, a ter mais curtida e a ter mais comentários. Nunca coloque um capítulo grande demais. Pega uma média. Seu capítulo você escreveu, deu 3.000 palavras. Divide ele. Seu capítulo ficou muito grande, divide ele em parte 1, parte 2. Eu não aconselho botar muito mais que isso, a não ser que o capítulo seja realmente muito grande. Mas sempre divida o capítulo em pelo menos 2 partes. Parte 1, parte 2. Deu 3.000 palavras. 1.500 palavras na primeira parte, 1.500 palavras na segunda parte. Obviamente você vai dividir de uma forma que faça sentido a divisão, né? Não vai, na metade da palavra tu vai ficar metade da palavra num capítulo, metade da palavra na outra parte, né? Então faz isso porque o mesmo capítulo vai ter 2 vezes mais leituras, 2 vezes mais curtidas e 2 vezes mais comentários. E isso ajuda a dar visibilidade para sua história. Isso vai ajudar a sua história a crescer. Isso é bem óbvio, gente. Todo mundo divide seus capítulos no Wattpad, mas às vezes as pessoas não têm essa sacada. Nós mesmos, no primeiro livro da gente, a gente nem pensou em dividir as histórias, os capítulos. A gente pegou, colocou todos os capítulos inteiros de um jeito só. Tanto que tá lá até agora que a gente nem se preocupou em mexer em quebra de sistema quanto a isso. Mas essa é uma dica que a gente aprendeu: divida sempre os seus capítulos. A outra dica é o seguinte: nunca coloque o seu livro todo de uma vez só. Meu livro está completo e já quero postar ele todo de uma vez. Não faz isso. Faz aquilo, coloca 5 capítulos e depois vai botando um capítulo por semana, 2 capítulos por semana, separados, um dia um capítulo, no outro dia outro capítulo. Faz postagem dupla, porque fica mais fácil para as pessoas acompanharem. Vai ser como assistir uma novela. Porque quase ninguém, é muito difícil as pessoas pegarem e saírem lendo.
tudo de uma vez só. As pessoas costumam ler livros completos no Wattpad quando ele já tem um número grande de visualizações, um número grande de curtidas, enfim, é um livro já completo, mas que as pessoas sabem que já foi bastante lido. Existe esse preconceito. Se você pegar um livro novo, ninguém nunca ouviu falar de você no Wattpad e publica logo ele de cara, ele vai demorar a pegar visibilidade. As pessoas vão demorar a pegar para ler ele, porque, sabe, eu não sei como funciona a mentalidade das pessoas, porque é a mesma coisa que você comprar um livro novo. Você já compra ele completo, você não compra ele parcelado. Mas no Wattpad não funciona muito bem você já postar logo de cara o seu livro completo. As pessoas gostam de acompanhar. Se você quer postar uma grande quantidade, só posta de uma vez só. Aquela primeira remessa, 5 capítulos. Depois você vai postando periodicamente, mesmo que a sua história já esteja completa. Porque você vai ganhando a visibilidade, vai ganhando as leituras. E no final, quando você marcar completo, vão aparecer outras pessoas para ler. Porque já leram a sua história, entendeu? É como um restaurante novo e o McDonald's. As pessoas vão demorar a começar a ir no restaurante novo, por mais que ele seja melhor que o McDonald's, entendeu? Mas no McDonald's, alguém já comeu no McDonald's, já foi falando. O restaurante novo não. Então não coloca logo de cara o seu livro todo, completo. Espera, posta um pouquinho e vai postando aos poucos. Agora essa dica, eu acho que ela é a mais importante e foi a que eu mais custei a aprender. New Game ensinou isso pra gente. Pra quem acompanha a gente no Wattpad sabe que a gente tá devendo New Game, que a gente tá enrolando muito tempo pra postagem de New Game. Só que a gente percebeu o seguinte: a história precisa descansar. As histórias, elas precisam de um tempo para existir, um tempo para ela respirar. É que nem você fazer pizza, fazer um pão. Você vai pegar e vai deixar a massa ali descansando um pouquinho para ela poder crescer, para ela poder trabalhar nela mesmo, para que você enfim possa concluir. A gente percebeu isso porque quando a história ela é muito complexa, ela precisa de muita atenção. Então você não pode fazer ela de qualquer jeito, ela tem que ficar boa, você tem que pensar direitinho no que você está fazendo, você não pode fazer de qualquer jeito, porque por mais que você possa escrever como hobby, muita gente pode seguir profissionalmente em cima disso, e essa é a nossa visão, seguir profissionalmente com as nossas escritas. Então é importante a história descansar e você também. Você precisa se afastar um pouquinho da história para quando você voltar para trabalhar em cima dela, você já está com uma cabeça mais madura, uma visão completamente diferente e você pode mudar as coisas na história e fazer ela de uma forma melhor. Ou, por exemplo, você parou numa parte, eu não sei como eu vou prosseguir, eu não sei como eu vou seguir dessa parte para frente da minha história. Deixa a história lá quietinha um pouquinho, não fica se forçando em cima dela, porque ela vai fluir melhor se a sua cabeça estiver descansada e a história estiver descansada, entendeu? Você precisa dar esse tempo. Se você quer entregar um trabalho de qualidade, um material de qualidade para os seus leitores, é importante você dar esse tempo para você e para sua história, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou para você. Deixa a história descansar. Não corre atrás dela não. Deixa. Se demorar muito, é o seu tempo, entendeu? A gente está precisando de um tempo muito grande para poder lidar com o New Game, por exemplo, porque ela é uma história muito complexa. Então a gente está precisando fechar os pontinhos de forma muito cuidadosa, porque se a gente fizer uma coisinha errada, a história vai ficar uma merda. Não vou mentir não, vai ficar uma merda. Então, é essa a dica que eu dou para vocês. Deixem a história descansar. Deixa ela respirar. Com o tempo você vai terminar ela. Vai demorar um mês, uma semana, um ano, não tem problema. Se você quer entregar um trabalho de qualidade para os seus leitores, dê esse tempo para você e para sua história. Então, gente, essas foram as dicas que eu dei para vocês. É um vídeo mega rápido, mega simples. Eu vou dar mais dicas sobre o Wattpad, mais dicas de escrita, mais dicas de leitura, inclusive, dentro do Wattpad, tá? Então, continua acompanhando a gente vai voltar em breve, vão ter mais vídeos aí no canal, tá? E aquilo, curte, compartilha, se inscreve no canal e é isso. Tchau, tchau!